Família, a gente já aprendeu, né, o que é um fundo, aí depois a gente aprendeu como é que funciona a cota do fundo e agora a gente vai descobrir como é que a gente faz para comprar e vender essa cota, beleza? Isso a gente vai descobrir como? Sabendo se o fundo ele é aberto ou ele é fechado, beleza? Então vem comigo. A gente vai estudar agora, né, fundos de investimento aberto e fechados. Primeira páginazinha a gente vai falar aqui do fundo aberto. O que é esse fundo aberto? Ele permite que você compre e venda as suas cotas quando você quiser. A princípio, na regra geral, a qualquer momento você pode ir lá e pode pedir para sair ou você pode pedir para entrar. Só que você vai pedir para entrar ou sair para quem? Para o próprio fundo, beleza? Tá aqui o fundo. Em algum momento você deu dinheiro para esse fundo e esse fundo ele comprou ativos. Show? Ele comprou ativos. Se você, né, essa pessoinha aqui, tá com uma cota e você quer devolver a cota para o fundo, ele vai precisar pegar esse ativo, transformar em dinheiro e te passar esse dinheiro. E em troca, você vai fazer o quê? Você vai devolver a cota para o fundo. Basicamente é isso. Fundo aberto fica como responsabilidade o gestor, né, o prestador de serviço desse fundo, conseguir transformar os ativos em dinheiro para poder pagar quando você quer devolver a cota. Então, olha, ele permite aplicação e resgate a qualquer momento, pode haver um período de carência antes do resgate, ideal para investidores que desejam flexibilidade e liquidez, beleza? Depois disso aqui a gente vem para o fundo fechado. O fundo fechado, ele é muito semelhante a uma ação, ele é muito semelhante a um papel que você está negociando na Bolsa de Valores. Por quê? Porque você não pode comprar ele a qualquer momento e você não pode vender ele a qualquer momento. Então, você para poder negociar, transformar ele em dinheiro, ter liquidez, você precisa recorrer ao mercado secundário. Vou explicar melhor. O fundo, ele vai abrir, ele vai ser constituído com 100 cotas. Com 100 cotas, e vamos dizer que ele foi constituído em 2018. A princípio, quando a gente chegar aqui em 2027, ele vai continuar com o quê? Com 100 cotas. Porém, o dinheiro inicial que foi aportado em 2018, quando ele foi constituído, ele comprou os ativos X, né? Não sei, vamos dizer que sejam, sei lá, ele comprou algumas CRIs e CRAs, né? Ele comprou alguns certificados de recebíveis. Beleza? Em 2018. O valor desse fundo vai ser esse patrimônio aqui, né? Esse CRI, esse CRA, em 2027. E ele ainda vai ter 100 cotas. Então, se você quiser que a sua cota que você comprou em 2018 vire dinheiro, você tem que ir na Bolsa de Valores, você tem que ir no mercado secundário e você tem que vender para outra pessoa, entendeu? Essa é a diferença. Para você conseguir transformar em dinheiro uma cota que você tem no fundo fechado, você precisa achar um outro comprador pessoa física. No fundo aberto, você pode dar dinheiro para o fundo e receber uma cota nova, e você pode dar a cota para o fundo e receber dinheiro. Essa é a principal diferença entre os dois. Por exemplo, ETFs, né? Tem ETF de ouro, de Bitcoin, de dólar e etc. Você precisa negociar esses ETFs dentro da Bolsa de Valores, tá bom? Não é sempre que você dá o dinheiro que ele vai transformar num ativo novo. Um exemplo. Então, aplicações e resgates. As aplicações são feitas em um período específico e o resgate só ocorre na liquidação do fundo. Negociação de cotas. Possibilidade de negociação das cotas no mercado secundário, fundos imobiliários, né? Acontece bastante. Tanto que, quando vai ter compra de um novo imóvel ou alguma coisa assim no fundo imobiliário, tem uma data, avisa os cotistas e abre um período ali para fazer uma subscrição e depois abrir para o mercado para poderem comprar mais cotas, beleza? Perfil de investimento, ele é mais para o longo prazo, tudo bem? Então, vamos aqui para a comparação dos dois. Fundo aberto, aplicação de resgate flexível, possível de carência no resgate, foco na liquidez. Não é porque você pode comprar e vender a qualquer momento que a lâmina, que o fundo não possa determinar que você tem que esperar 30 dias, 60, tá bom? E fundo fechado, aplicações em períodos específicos, resgate na liquidação do fundo e negociação no mercado secundário.
mercado secundário você lembra de B3, tá bom? Que é onde a gente consegue dar liquidez para esses papéis, para esses ativos. Vamos aqui fazer algumas questõezinhas só para consolidar o conhecimento. Primeira questão, responsável pelo recolhimento do imposto de renda nos fundos de ações. Vai ser o próprio cotista através de uma DARF? Ele falou isso por quê? Ele está falando aqui, fundo de ações, né? Quando você está falando de uma ação, talvez você já saiba, se você não sabe, você tem a responsabilidade de você recolher o imposto, né, através dessa DARF até o último dia útil do mês seguinte, quando você obtém lucro com alguma operação ali de venda ou compra das suas ações. No caso do fundo de investimento, vai ter alguém que vai fazer para você. Imagina, esses milhões, às vezes, quiçá bilhões, você ter que emitir uma DARF e pagar. Não faz o mínimo sentido. Então, não é essa pessoa que vai fazer. Depois a gente tem aqui o gestor do fundo, o administrador do fundo ou o custodiante do fundo. Então, a gente vai passar aqui primeiro para o gestor. O gestor, ele vai estar mais interessado com a compra e venda dos ativos. Então, tudo que tem a ver ali com a rentabilidade, valorização, estudo dos ativos, fica em cargo do gestor. Ele é um dos prestadores de serviços essenciais do fundo. Mas ele está mais preocupado com isso, com fazer acontecer a política de investimento e a venda, a análise dos ativos. Quem fica mais responsável pela parte administrativa, burocrática, legal, mais preocupado para não incorrer em riscos operacionais e legais do fundo, vai ser o administrador, tá bom? Vai ser esse administrador. Então, não vai ser você e a nossa resposta fica sendo a letra C. Outra questãozinha. Responsável pela escolha dos ativos que irão ser adquiridos para a carteira do fundo de acordo com a política de investimento. Lembrando, quem fica responsável por olhar a lâmina, né, todo fundo vai ter uma lâmina, nessa lâmina vai estar falando se é um fundo ativo, fundo passivo, se ele tem alguma referência, qual tipo de ativo que vai comprar, qual tipo de ativo que não vai comprar. Quem pega essa lâmina e tem que fazer acontecer e dar rentabilidade para ela, vai ser o gestor, tá bom? Então o gestor ele fica de olho na política de investimento e escolhe os melhores ativos para poder seguir essa política. Então a nossa resposta fica sendo a letra D. E é isso. Agora, cafezinho rápido e vem comigo aqui já para a próxima aula, porque tem algumas coisas bacanas para a gente falar sobre o fundo ainda. Valeu!